Nas últimas eleições presidenciais, o PCC filmou e chicoteou moradores para mostrar aos outros moradores que essas pessoas não poderiam votar no Bolsonaro. O STF não vai punir o PCC de chicotear pessoas nas ruas ou de dar tiro, matar as pessoas, dar tiro na cabeça e jogar o panfleto do Bolsonaro por cima do corpo do defunto. Não há reversão fácil do domínio que a China alcançou no Brasil. Quem é que elogiou a China? Gilmar Mendes? Barroso? Em plenário? No STF? E para a gente falar um pouquinho do estado de saúde do Bolsonaro, aqui está a mensagem da Maria Aparecida Torres Cristaldo. Acertadíssima essa decisão de se afastar para cuidar da saúde, pois sem ela não há como vencer essa quadrilha que tomou o poder no Brasil. E ontem a gente mostrou, acho que é até a manchete da nossa capa aqui dessa transmissão, o vídeo do Dr. Sebastião Coelho, né, dizendo que se prender vai ferver. E a Lucy Gomes está dizendo que o desembargador Sebastião vai acabar sendo preso, que algo precisa acontecer para brecar essa loucura e rápido. Inclusive, se a gente quiser, depois, Max, você pode chamar o vídeo do desembargador. Quer botar agora? Quer chamar? Daí a gente já lá. fala do estado de saúde deixa eu ver se a produção consegue, que a gente não combinou, vamos ver se a produção consegue preparar ali o vídeo, rapidez, que é isso. Vamos ver. Se prender, vai ferver. Eu quero que você guarde essa expressão no seu coração. Se prender, vai ferver. Por que eu estou falando isso? Ontem eu fiquei chocado ao ver o presidente Bolsonaro dizer lá na Avenida Paulista que o objetivo não é só prender, é eliminar. E o que é eliminar uma pessoa? É matar. A morte de Bolsonaro significaria a morte da liberdade em nosso país, porque Bolsonaro é o nosso principal representante da liberdade, ou não? Então, o nosso dever é impedir que Bolsonaro vá para a prisão por esse processo canalha que está em andamento contra ele. Ah, Sebastião, você é aliadíssimo do Bolsonaro? Não, eu sou aliado da causa. A responsabilidade é minha e sua. Meus amigos, na vida nós temos que fazer opções. Você primeiro tem que entender que você pode, depois quer e agir. É poder, querer e fazer. Então nós temos que dizer para esse sistema bandido que está aí em ação que nós não vamos aceitar pacificamente a prisão de Bolsonaro, porque a sua prisão corresponde a uma morte próxima. E se ele falou em eliminação, veja bem, ele foi presidente da República. Ele deve ter informações que nós não temos. Então, o nosso dever, mais do que ir em manifestação, botar rede social, é agir concretamente. É dizer para o sistema, se prender, vai ferver. Eles têm que compreender isso. E para isso, vocês podem contar comigo. Eu estou disposto a nós enfrentarmos essa bandidagem que está sendo feita em nosso país. Paz a todos. Forte. Concordo totalmente. Acho que se prender a situação, eu não sei o que pode vir com uma prisão do Bolsonaro. E, infelizmente, tudo se encaminha para isso. A gente tem visto, né, desde a abertura dessa ação, do inquérito, a denúncia feita pela PGR, a aceitação da denúncia, os interrogatórios que já foram feitos no núcleo principal, né, tudo se encaminha para isso. Assim. Acho que nem o mais otimista dos otimistas vislumbra uma absolvição do Bolsonaro. Talvez a gente apostava ali, não, absolvição de 3 ou 4, ali dos 34 que há ali, mas é tudo muito complicado. Eu acho, sinceramente, que a reação seria uma reação forte. E o problema todo, né, Lacombe, é porque não é simplesmente prender o Bolsonaro, e o Sebastião Coelho falou muito bem logo no início. O que a gente está falando aqui é de prender uma pessoa que está agora num momento de saúde ainda mais vulnerável, né? Então a prisão do Bolsonaro é sinônimo de pena de morte. De pena de morte. Bolsonaro não está bem, ele teve que cancelar aí todos os eventos que ele ia participar, toda a agenda dele do mês de julho, vai ter que ficar em repouso absoluto, tá? Então isso não é brincadeira, isso não é algo leve, ele realmente está com um problema de saúde grave, tudo ainda
em consequência da facada, né? Quem é médico sabe que com os anos, né, tende realmente a você ter problemas desse tipo. Então, o que a gente está vendo é uma condenação hoje para o Bolsonaro, uma prisão seria o equivalente a uma pena de morte. Na prisão não há maneiras de tratá-lo, de que ele pudesse receber aí o atendimento médico adequado. E a gente sabe que outros presos, traficantes, né, todo tipo, se tiver problema de saúde, vai ficar numa prisão domiciliar, vai, né, ter o seu direito ao atendimento médico assegurado. E no caso do Bolsonaro, a gente sabe qual que é a ideia do Alexandre de Moraes. A ideia do Alexandre de Moraes é deixá-lo para morrer mesmo. Ele fez isso com o Clezão. Então não é uma coisa que eu estou inventando. O Clezão tinha o advogado dele falando que ele iria morrer se ele ficasse na prisão do jeito que ele estava, vários diagnósticos médicos falando a mesma coisa, e até a PGR pedindo para que ele pudesse, né, ser atendido, pudesse ter ali um atendimento do estado de saúde dele. Tudo isso foi sumariamente ignorado pelo Alexandre de Moraes e causou, então, a morte do Clezão. Até hoje, Alexandre de Moraes nunca foi punido por isso. Nunca foi processado por isso. Tá? Claramente uma negligência, para falar o mínimo, né? Nem falando de que a própria prisão em si já era absurda. Mas a situação ainda era pior. E o que a gente está vendo no caso do Bolsonaro, infelizmente, tá, gente? Infelizmente, não quero, Deus me livre, não quero que isso aconteça. Mas está tudo se encaminhando para isso. Tudo se encaminhando para isso. Fico feliz de ver, né, o Sebastião Coelho com corajosamente gravando um vídeo e falando a verdade. Agora, eu espero a mesma posição dos políticos. Eu espero a mesma posição dos aliados do Bolsonaro, porque não é possível que a gente vai ver o Bolsonaro subindo ao matadouro. Ele anuncia isso na manifestação de domingo e não vai gerar revolta, não vai gerar nenhuma resposta da base aliada ao Bolsonaro, nada. Eu espero ver outras pessoas se manifestando assim como o doutor Sebastião Coelho corajosamente se manifestou. Alan, quer falar alguma coisa sobre o vídeo do desembargador, o estado de saúde do presidente? E aí só algumas informações, já puxando uma subpauta aqui também, que é essa aí que está na tela, né, o indulto prometido a Bolsonaro, porque a gente tem ali alguns governadores como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que são aspirantes a ser candidatos, né, a presidente em 2026. O Romeu Zema de Minas Gerais e o Ronaldo Caiado de Goiás já disseram que se forem eleitos, se forem candidatos, se forem eleitos, pretendem dar um indulto ao Jair Bolsonaro, considerando que ele, nesse jogo de cartas marcadas que eu citei, será condenado à prisão. Já disseram que vão dar um indulto no primeiro dia de governo. E o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que também está ali meio que, né, esperando para decidir o que fazer. E parece que Zema e Caiado já estão mais decididos, o Caiado principalmente, já inclusive lançou a pré-candidatura. Mas o Tarcísio de Freitas também já está dizendo aí em grupos fechados, né, interlocutores estão dizendo que ele tem afirmado constantemente que se for candidato, parece que não é o desejo inicial dele, se for candidato, se for eleito, também vai dar um indulto ao Bolsonaro. Lembrando que a chance disso acontecer, vindo de qualquer um que seja eleito desse grupo, e que isso seja barrado mais uma vez pelo STF, né, de novo, é sempre uma chance grande, né, infelizmente. Para entender muito do que eu vou falar, é necessário responder a pergunta número 1 que eu vou fazer aqui agora. Qual desses pré-candidatos não estão fazendo contrato com a China? O Zema eu sei que fez. O Caiado também. Caiado também. O Tarcísio, acho que o Tarcísio também tem algumas coisas em São Paulo rolando com a China. Né? Todos os pré-candidatos estão, de alguma maneira, de modo direto ou indireto, com um contrato com a China. Né? Ou seja, abriram seus estados para que o Partido Comunista Chinês pudesse investir. Alan, mas isso é uma afirmação muito genérica, porque a China está em todos os estados. Mas o ponto não tem ninguém preocupado com isso. Ninguém está preocupado do Partido Comunista Chinês estar presente nos estados. E eles são orgulhosos de que isso esteja acontecendo. Agora, depois da entrevista que o Eduardo deu ao Timeline lá no CPAC, e de tudo que o Eduardo tem falado sobre a China e a aproximação do Eduardo com o Trump, né, e com a administração do Trump, lá na Casa Branca, diga-se de passagem, isso é o que tem deixado desesperado.
o establishment brasileiro. Eu digo a vocês, sou muito honesto, não há reversão fácil do domínio que a China alcançou no Brasil. Não há. Só que não há reversão, porque o agro está super feliz com isso, nadando no dinheiro, com exportações para a China. Os políticos estão todos muito felizes viajando para a China e estão fazendo até viagens com as empresas chinesas, as empresas do Partido Comunista Chinês, né? Se os políticos, o pessoal do agro e o entretenimento inteiro já está na mão da China, Band, Globo, quem mais estava felizaço no contrato com a China? Não lembro agora. Tinha mais, né? Além da Band e da Globo. Acho que até, não, tinha TV, acho que até TV estatal não estava. Acho que sim. Eu acho que tem aquelas parcerias, né? De compartilhamento de conteúdo, que a gente nunca sabe se é realmente só uma parceria para compartilhamento de conteúdo. A Folha de São Paulo. Você lembra quando a Folha de São Paulo? A Patrícia Campos Melo, toda feliz, fazendo matérias da China, da BYD, etc. Enfim. Só que aí tem um adendo, né? Quem é que elogiou a China? Gilmar Mendes? Barroso? Em plenário? No STF? Eu não tenho nenhuma esperança eleitoreira no Brasil. Não tenho. Então, Ala, qual é a sua opinião sobre os candidatos? Não tem solução eleitoreira no Brasil. O que vai acontecer nas eleições do ano que vem, eu seria aquele chato, né? Porque em 2022, eu falei o que ia acontecer. Fraude. E aí todo mundo, o Alan tá pregando voto nulo. Falaram isso no X, no Twitter na época, né? O Alan tá pregando voto nulo, o Alan tá contra o Brasil, e que não sei o quê. E todo mundo... Cara, eram pouquíssimas pessoas que assistiam Guerra de Informação, que era o programa que eu tinha na época. E as poucas pessoas que acompanhavam sabiam do que eu estava falando. Aí cortes eram feitos e postados no X. Eu ainda não tinha acesso ao Twitter, né? Porque o Elon Musk ainda não tinha comprado o Twitter. Então o nego ficou lá me difamando. Inclusive aqui agora eu estava dando bloco até não aguentar mais na conta da timeline. Esquerdista e MBL falando... da paciência. Falando merda aqui na entrevista com o Cara, Eduardo. eu não consigo entender, cara. Eu dou bloco na hora. Não, eu não consigo entender. Se a direita reclamar da falta de transparência, ela é punida pelo STF. O STF não vai punir o PCC de chicotear pessoas nas ruas ou de dar tiro, matar as pessoas, dar tiro na cabeça e jogar o panfleto do Bolsonaro por cima do corpo do defunto. Eu mostrei isso lá no X, tá? Lá no X. Aqui a gente não vai mostrar essas cenas. Mas se você não sabia, você que tá em casa, não sabia, não lembrava, nas últimas eleições presidenciais, o PCC filmou e chicoteou moradores de uma área controlada pelo PCC para mostrar aos outros moradores que essas pessoas não poderiam votar no Bolsonaro. Está filmado, registrado em vídeo, o PCC chicoteando essas pessoas no meio da rua, de joelhos. Gente, parece assim que eu tô falando de, sei lá, de Zimbábue. Sabe aquele negócio de guerra na África? Guerra entre grupos étnicos na África. As tribos. Não, cara, tô falando do Brasil, São Paulo. E coloquei o vídeo lá também do cara do PCC, 2 malucos do PCC, que mostram a arma e falam assim, é assim que a gente trata eleitor do Bolsonaro aqui. Tá lá uma senhorinha morta no chão e ela tava distribuindo panfleto e eles continuam dando tiro nela e jogando o panfleto do Bolsonaro em cima do corpo dela. Se alguém falar que depois disso tem eleição no Brasil, o cara é maluco. Eu quero encontrar sanidade mental em quem acredita em eleição depois disso.